É um prazer para mim chamar a Vânia Ferrari, que é uma inspiração. Vânia Ferrari, ela é escritora, palestrante e youtuber. A Vânia Ferrari, ela é administradora pós-graduada em gestão de pessoas, especialista em melhoria contínua de processos, além de ser Green Belt pela GE e Black Belt pela Telefônica. Assumiu seu primeiro cargo de gestão aos 25 anos, atuou em marketing, relacionamento com o cliente, qualidade, processo, comunicação, responsabilidade social e finanças. Ela é palestrante há mais de 10 anos e autora de 2 livros sobre liderança e gestão de mudança. Faz sucesso com sua abordagem divertida e com muito conteúdo para transformar trabalho em fonte de aprendizagem e felicidade. Possui notas máximas nas pesquisas de reação pós-evento de grandes marcas nacionais e internacionais. Tem um canal no YouTube, que é o canal Vânia Ferrari, famoso por seus conteúdos disruptivos e bem-humorados sobre o mundo corporativo. Junto com a sua sócia, Ana Nogueira, criou a Pensamentos Transformadores, empresa de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Ana é especialista em sustentabilidade corporativa, estratégia, inovação e objetivos de desenvolvimento sustentáveis, as ODS. Atuou em marcas como a Vivo, Fundação, Telefônica e Itaú. Juntas desenvolvem e apresentam soluções para o sucesso da sua empresa e dos seus colaboradores. Com vocês, no palco, Vânia Ferrari. Muito bom, salva de palmas! Corra! Isso aí, galera! Aí. Muito bem, adorei a apresentação, Laura, obrigada de coração. Como a Laura disse, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estou com 49, quase 50, portanto, lá se vão 32 anos nas mais diferentes marcas. E a minha história começa justamente... Opa, peraí, já foi para frente. Justamente numa marca que eu adoro, que é a American Online. Eu comecei a trabalhar lá aos 29 anos, eu já tinha 13 anos de experiência. Então, meu grande fracasso começa numa grande marca. Para quem não acompanhou essa época, foi a época do bug do milênio. A gente tendo que se reinventar para criar uma tecnologia que sobrepujasse esse bug, mas o bug mesmo aconteceu na minha carreira. Para quem não sabe, eu era responsável por enviar um CDzinho que tinha lá o browser e você punha no seu computador e fudia a sua máquina completamente. Então, eu fui a responsável direta por desconfigurar computadores em todo o Brasil, muito obrigada, mas era muito divertido. Na época também a gente fez Rock in Rio, uma parceria com o Rock in Rio, então a minha equipe e eu também éramos responsáveis por mandar os convites, os ingressos para os assinantes da American Online que podiam ir para o Rock in Rio. Sim, Thiago, eu fui a culpada, desculpa aí, foi mal, mas foi muito legal para a minha carreira. Na época eu consegui aumentar a redução, aliás, reduzir o churn em 37%, aumentar a fidelidade dos clientes, só com treinamento, modelo preditivo, clube de benefícios, a minha carreira estava indo super bem, até que o antigo presidente resolveu ir embora. À época, tinha um presidente chamado Manuel, que tinha um estilo de gestão muito parecido com o meu. Ele era acessível, ele era desbocado como eu, ele era absolutamente rápido nas entregas, e assumiu o VP, que era hierárquico, cuzão, formal, lento, burocrata, e foi aí que eu me lasquei, porque não adiantava atingir os bons resultados se eu não tinha inteligência emocional para fazer essa leitura de mudança na hierarquia, e eu comecei um cabo de guerra com esse homem, eu fiz da vida dele um puta inferno, muito por causa da minha maravilhosa habilidade de não ler o cenário. Eu comecei no joguinho da vida da American Online, transformando aquela relação numa relação muito irracível. Esse cara, além de todas aquelas não qualidades que eu descrevi, era também muito machista. Então, tiveram alguns episódios em que na sala, onde eram todos homens, ele pedia para eu buscar o café e servir a todos os homens nessas maravilhosas oportunidades. O café dele vinha bem cremosinho, eu cuspia na xícara do homem, óbvio, né? Isso chegou aos ouvidos do rapaz. Eu estudava enlouquecidamente, eu costumo dizer que eu tenho essa cara de maconheira, mas sou super CDF, e à época eu também era, já era, e eu estudava para poder trucar o cara nas reuniões, era uma ridícula. Bom, eu tenho um casamento homoafetivo há 12 anos, eu sou casado com a Ana, que é minha sócia, e eu sempre fui muito tranquila com relação a essa questão da minha orientação sexual, e ele também era homofóbico, e era um jeito de eu irritá-lo jogando na carinha dele que eu era feliz.
Bom, aí eu fui acumulando merda. Eu fui fazendo um erro atrás do outro, tudo com relação a comportamento, porque eu achava que a minha habilidade técnica ia sobrepujar comportamento. Até que veio o 11 de setembro. Vocês sabem que o escritório da American Online, na sua grande maioria, era nas Torres Gêmeas, e com a queda das Torres Gêmeas veio uma orientação de serem mandados embora 25% de todos os colaboradores de todos os escritórios do mundo. E então nós éramos 200 profissionais e essa corda finalmente estourou para o lado mais fraco, que óbvio era o meu. A American Online acaba desistindo do Brasil em 2006, mas desistiu de mim muito tempo antes, e eu fui demitida sumariamente pelo próprio presidente, e eu acho que ele tinha um sorriso no rosto, que ele não conseguiu esconder. Para mim foi uma desgraça, eu perdi o chão, eu era louca por aquela empresa, e eu fiquei completamente desorientada, e a minha primeira reação foi olhar para as pessoas que ficaram e para as pessoas que foram demitidas. E eu comecei a comparar quais características essas pessoas tinham que eu não tinha. Os famosos conhecimentos, habilidades, atitudes e sentimentos que são os chás que hoje a gente conhece. E eu fui estudar gestão de pessoas, eu sou MBA em gestão de pessoas, eu fui estudar esses temas e descobri o fruto do meu fracasso, né? Eu não tinha nenhuma inteligência emocional, eu não soube ler o cenário, eu tinha um absoluto desrespeito pela autoridade, uma inabilidade social ímpar, é o famoso perde o emprego, mas não perde a piada. E foi isso que aconteceu comigo. E eu comecei a compreender que tão importante quanto o meu conhecimento técnico era a minha habilidade de lidar com as pessoas, de ler cenários. E saí de lá, tempos depois, eu comecei a trabalhar na Senco, cujo presidente era o Ricardo Semler, que é o meu mentor até hoje. Também tive passagens por 2 agências de publicidade, onde eu fui diretora de operações. Trabalhei na Vivo, e na Vivo eu conheci a Ana, que é especialista em relacionamento interpessoal. E foi muito com ela que eu aprendi a equilibrar essa roda da vida, né? Comecei a olhar para a minha saúde, comecei a olhar para a importância de descansar, comecei a olhar para as questões intelectuais, emocionais, para o amor de um outro jeito, e comecei a voltar para a minha vida normal. Ana e eu acabamos, por conta disso, abrindo uma empresa de treinamento e desenvolvimento chamada Pensamentos Transformadores, e é disso que trata o nosso trabalho. A gente leva todo esse arcabouço de conhecimento gerado em todos esses 30 anos de carreira, meus e mais quase 15 anos dela, para as empresas, para falar sobre como é possível mudar. Temperamento não é herdado. Temperamento é passível de se mudar, e quanto mais você abre mão do seu ego, mais inteligente você fica. Isso está nos nossos livros. A gente escreveu um manual para um gerente à beira de um ataque de nervos, e tem um capítulo dedicado para demissão, onde eu conto essa história desgraçada que aconteceu comigo e como eu consegui sobrepujar essa treta que foi ser demitida quando eu achava que eu estava surfando uma super onda, né? O segundo livro chama Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo, e também traz várias histórias sobre esse universo das empresas e como a capacidade técnica é tão importante quanto a comportamental, mas elas não são excludentes, né? E hoje a gente tem uma empresa, como eu lhes disse, a gente cresce 30% ao ano desde 2013. O ano passado foram 210 apresentações no Brasil e fora do Brasil. A gente tem pesquisa de reação pós-evento com 98% de clientes satisfeitos, 97% recontratam a gente depois do primeiro evento. Isso é muito legal. E aquela desgraça que aconteceu na minha vida com aquela marca gerou uma relação super saudável com essas marcas todas que vocês estão vendo aí, que hoje são os meus grandes e queridos clientes. Quer dizer, a gente acaba aprendendo e levando para frente esse conteúdo e esse conhecimento. E tudo isso a gente compartilha gratuitamente no nosso canal no YouTube. Então, a gente criou um canal onde a gente conta as histórias de fracasso e de sucesso no mundo corporativo. A gente fala de tudo o que pode acontecer na sua vida pessoal e profissional, e como você pode usar a sua inteligência, seus conhecimentos, habilidades, atitudes e sentimentos para sobrepujar esses problemas que você viveu. Essa é a nossa história, e todos vocês estão convidados
para ir lá compartilhar com a gente as suas histórias também. A gente recebe muito pedido de tema que depois vira conteúdo e a gente bota lá no nosso canal no YouTube. Todos estão convidadíssimos. A gente também está no Instagram direto e reto para ajudar também as pessoas a terem acesso ao conteúdo e aos livros que a gente está lendo e aos aprendizados que a gente está tendo. Basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção, senhoras e senhores! Muito bom, muito bem. Laurinha e Ricardo, já temos perguntas. Vocês conseguem acessar? Sim, a gente tem uma pergunta aqui, Vânia, que é o seguinte: qual foi o seu maior fracasso num evento que você esteve presente, né? Como você já faz palestra há muito tempo, então qual foi o seu maior fracasso num evento? Eu caí do palco, senhoras e senhores. Tomei um puta de um tombo. Eu estava em BH. Não, na verdade, eu estava em Inhotim. Eu fui fazer um evento para arquitetos e engenheiros em Inhotim. Eu estava no teatro de Inhotim e eu sou cheia de mãos e pernas e querer encenar o que eu estou fazendo. Eu caí do palco, a lá Caetano Veloso, me esborrachei e voltei, tchanã, linda, de lá de baixo. E não quebrei nada, graças a Deus. Outra pergunta aqui do Cláudio Ricardo é o seguinte: como que você desenvolveu sua inteligência emocional? Qual foi o principal comportamento que você teve que fazer para adquirir essa inteligência emocional? Ricardo é o cara que pergunta? É o Cláudio Ricardo. Cláudio, estudo, meu amigo. Tem um livro que você precisa ler chamado Inteligência Emocional, de um cara chamado Daniel Goleman, esse livro de 1995. O melhor jeito é primeiro ler o conceito, compreender o conceito, entender como o nosso cérebro funciona. E a partir da leitura desse livro, eu comecei a fazer uma autocrítica. Então, meu livro é todo rabiscado, todo cheio de anotações, porque foi dele que eu tirei informação e insumo para entender o que eu estava fazendo de certo e de errado. Vânia, eu tenho uma pergunta para você. Nesse momento que está todo mundo confinado em casa, muita gente meio desesperada, enfiando debaixo do cobertor, que dicas você dá para essas pessoas para lidar com esse momento, utilizar a inteligência emocional e ressignificar tudo isso, que não é fácil? Pois é, na verdade, eu costumo dizer que o VUCA saiu do PPT e andou para as nossas vidas, né? A gente era todo querendo falar de VUCA, o mundo é volátil e rápido e tal, mas ninguém estava preparado para a caceta do VUCA que veio, e as pessoas que se chamam de futuristas têm que rever o seu autonome, a sua nomenclatura, porque ninguém previu o que está acontecendo hoje. Fato é que a gente tem que olhar para dentro primeiro, entender os nossos sentimentos, ganhar vocabulário e repertório emocional para entender o que você está sentindo e parar de reagir às coisas, mas agir de um jeito inteligente. Esse é o princípio da inteligência emocional. E tem um cara que eu quero recomendar muito, que é o Marshall Rosenberg, que escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta, nos anos 70, e que é um livrinho facinho de ler, mas que ajuda muito as relações em tempos de Covid, porque tanto a relação com a sua liderança quanto com o liderado, tanto a sua relação familiar sofrerá mudanças significativas. A gente tem que entender como se comunicar melhor. Rafael, ainda temos ainda umas 4 perguntas que chegaram aqui. Posso fazer? Vamos controlando o tempo, porque a gente tem 10 minutinhos, mas pode fazer. Então, Vânia, mesmo com a sua empresa, você ainda lida com machismo nas relações tradicionais ou pessoais? Foi uma pergunta anônima. O dia inteiro. Eu já cheguei a sentar numa mesa com o presidente ou vice-presidente da área comercial de uma empresa, dizendo assim: na minha empresa não tem machismo. Não é verdade, meninas? Silêncio na mesa, porque ninguém teve coragem de dizer para aquele homem que sim, o machismo é, na sua grande maioria, velado, e é o que a gente vê acontecendo todo santo dia.
Legal. Vânia, como é que você consegue gerir as suas próprias emoções durante os fracassos? Tem algum segredo no momento de maior estresse ou ansiedade? É uma pergunta do Alexandre Rosman. Alexandre, você não se levar tão a sério. Eu acho que é uma coisa que o tempo também ajuda. Tempo de vida no mundo, fazer 50 anos é muito legal, eu recomendo. Todos façam 50 anos, porque isso ajuda a gente, número 1, a não se levar tão a sério. Número 2, olhar para o passado e entender que estratégias você usou e que foram bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Eu acho que esse evento trata sobre isso. Mas o principal é a gente saber que a vida é muito, muito divertida, né? E que coisas que irritam muito a gente não faz sentido irritar, né? Eu acho engraçado você morar em São Paulo e reclamar do trânsito. Você mora em São Paulo, vai ter trânsito, filha da puta. Por que a gente fica irritado com uma coisa óbvia, né? Então, se você não gosta de trânsito, vai morar em Águas de São Pedro, tem 12 carros e 8 são de colecionador. Em São Paulo tem trânsito. Então, as pessoas se irritarem com coisas óbvias é bastante engraçado, eu acho. Vânia, quem que é o novo profissional pós-quarentena para você? Quem perguntou foi a Liliane de Paula. A Lili, lá dos Estados Unidos. Então, a gente tem que inverter a pirâmide, senhoras e senhores. Isso ficou bastante claro, né? O profissional, os novos presidentes das grandes empresas virão de RH. Quando o RH compreender que esta pandemia veio mostrar que a pirâmide está invertida, que a gente tem que distribuir melhor esses salários, que não faz sentido um presidente ganhar milhões e quem está na operação, na distribuição, quem está no dia a dia da operação, ganhar muito pouco. Porque numa pandemia como essa, o presidente ficou inútil e o entregador ficou muito útil. Mas ele sempre foi. É que não tinha uma pandemia para mostrar isso para a gente. Então, eu acho que o grande profissional atual é o profissional que vai olhar para os recursos humanos com seriedade, entendendo que não tem mais espaço para amador no RH. Nossa, chegando pergunta para caceta. Vou ter que separar algumas aqui, mas vamos lá. Então, já encerramos o tempo. A última pergunta para acabar aqui. Da Marta Vieira. Vânia, primeiramente, você é foda. Qual a sua dica para empreender no Brasil, sair do mundo corporativo e ter liberdade para fazer o que ama? A primeira coisa é juntar dinheiro. Não saia sendo empreendedora com o bolso vazio. Antes de abrir a minha empresa, eu fiquei 1 ano juntando dinheiro. Fiquei juntando dinheiro para 1 ano sem trabalho. Então, se eu não fosse contratada para treinar nenhuma empresa, eu tinha dinheiro para ficar 1 ano desempregada. Ser empreendedor não é para amador, não é para largar o emprego e sair fazendo qualquer coisa. Então, você tem que se preparar financeiramente, emocionalmente, tecnicamente, você tem que saber onde encontrar cliente, você tem que ter inteligência digital, porque é isso que vai fazer a sua marca bombar, e tem um monte de coisa antes de sair empreendendo. Mas a gente tem isso no nosso canal no YouTube, está tudo lá disponível para as pessoas gratuitamente. Muito bom, muito bem, muito bom.